noite, meu nome é Samuel Campos, médico residente de Saúde da Família e Comunidade pela FESF-SUS. Hoje nossa videoaula será sobre doença falciforme. No dia 19 de junho, Dia Mundial da Conscientização de Doença Falciforme. A doença falciforme teve origem na África, chegou ao continente americano em função do tráfico de pessoas negras escravizadas durante o período colonial. Atualmente, mais da metade da população brasileira apresenta traço afrodescendente. O que é que isso significa? Que a doença falciforme é uma enfermidade hereditária mais comum no Brasil. Às vezes a gente ainda confunde anemia falciforme e doença falciforme. A anemia falciforme é uma doença genética caracterizada pela presença da hemoglobina S em homozigose SS. Doença falciforme é o termo utilizado para designar um grupo de alterações características pela presença da hemoglobina S. Ela pode vir com outras hemoglobinas, como a C, a D, a beta-talassemia. A doença falciforme é uma doença autossômica recessiva causada por um defeito na estrutura beta da hemoglobina que leva a hemácia a assumir uma forma de lua minguante. Essa mutação ocorre pela substituição de uma base nitrogenada, adenina, por timina, no sexto codo do gene globina, causando alterações fenotípicas. Tudo isso vai acontecer, claro, em condições adversas, como frio, desidratação, estresse. Aí o que acontece? A hemácia ela vai perder o seu formato normal e vai virar essa hemácia aí em forma de foice, causando dificuldade de chegar ao oxigênio nos tecidos. E isso vai desencadear uma série de sinais e sintomas, como dor, infecção, icterícia. Quando a gente fala de probabilidade sobre a doença falciforme, a gente vai ter aí pai AS, mãe AS. Lembrando que traço falcêmico não é doença, não precisa de tratamento. O pai e a mãe AS, a gente vai ter uma probabilidade de ter um padrão normal que a gente espera, AA, 50% padrão AS, que é o traço falciforme, 25% de chances de ter anemia falciforme. Isso vai acontecer em toda a gestação desse casal. Os genotipos mais encontrados do padrão assim, padrão normal é o AA, a doença falciforme propriamente dita SS, a SC, SD e a beta-talassemia, o traço falciforme, como a gente já disse, que não é doença e não precisa de tratamento, e tem os traços em outras hemoglobinopatias, como a C, a D, a E. Quando a gente fala de incidência da anemia falciforme, o Ministério da Saúde deixa bem claro em 2022 que no Brasil, entre 2014 a 2020, a média anual dos casos foi para 1.087, uma incidência de 3,78 a cada 10 mil nascidos vivos. Isso quer dizer o quê? Que estima-se que nós temos entre 60 mil a 100 mil pacientes com doença falciforme no nosso país. A nossa Bahia é um dos estados com maior incidência. Claro, tudo a ver com a condição que a gente tem de 76,3% da nossa população ser negra. E entre 2015 a 2022, cerca de 6,6 mil crianças nasceram com essa condição no nosso estado. Isso indicando que é um dos maiores índices do mundo. Quando a gente traz essa tabelinha do Ministério da Saúde de 2012, a Bahia, tá vendo? Continua ainda em primeiro lugar em caso de incidência. Sintomas da doença falciforme. A doença falciforme, ela se manifesta diferente em cada indivíduo. Alguns indivíduos apresentam sintomas leves, outros moderados e outros até graves. De 1 a 2 a 3 sintomas podem aparecer. A gente caracteriza o primeiro sintoma como a crise de dor. A crise de dor é a mais frequente na doença falciforme. Existe também a obstrução dos pequenos vasos, né? E com isso vai causar a dor. Geralmente, as dores estão sempre associadas aos ossos e articulações. Podem acontecer no corpo todo, e essa crise pode durar até o ano todo, várias vezes no ano. Geralmente, eles estão sempre associados a frio, infecções, período menstrual, problemas emocionais, gravidez, ou até mesmo a desidratação. Outro sintoma bem característico é a icterícia, a cor amarelada dos olhos.
Vale ressaltar que é um quadro que não é contagioso e a gente tem que ter cuidado para não confundir isso com hepatite. A gente tem que lembrar que o glóbulo vermelho, a hemácia é muito frágil, ela se rompe, vai liberar bilirrubina, e essa bilirrubina vai causar a mudança de cor na nossa área branca aqui do olho. Outro sintoma bem característico é a síndrome mão e pé. Lembrando que não é mão, pé e boca, não, gente. É mão e pé. Nas crianças, as crises de dor geralmente acontecem nos vasos sanguíneos nas mãos e nos pés. Isso vai causar edema, inchaço, vermelhidão no local, certo? As infecções também têm maior propensão de acontecer com os doentes falciformes, principalmente as crianças, podem apresentar pneumonias e meningites. Então, é importante a gente estar sempre ligado na carteira de vacina deles e perceber se eles fizeram ou não a vacinação especial. Outra coisa importante na infecção é febre. Se a criança apresentar febre, tem que ir para a unidade que ele está sendo atendida ou no hospital. Não pode deixar essa criança com febre. Acontece também a úlcera na perna, que geralmente é localizada nos tornozelos, bem particular assim de adolescência. As úlceras, elas podem levar anos para cicatrizar se não tiverem um cuidado devido. O que a gente fala sobre essas úlceras? A gente aconselha a usar meias grossas e sempre sapatos. E tem ainda o sequestro do baço, do sangue pelo braço, do baço, que ocorre geralmente em crianças menores de 5 anos. Isso é uma emergência, tem que levar esse paciente o quanto antes, porque ele vai apresentar sinais de palidez e aumento de baço. O baço, como a gente sabe, ele filtra nosso sangue, certo? E ele tende a aumentar pelo sequestro do sangue. E aí o que acontece? O sequestro do sangue vai ficar preso no baço e outros órgãos ficam sem irrigação. Então, é importante a gente levar ele na emergência o mais rápido possível. Quando a gente fala de diagnóstico da doença falciforme, a gente tem a triagem neonatal, o teste do pezinho. Todas as unidades mais próximas da sua localidade vão fazer o teste do pezinho. A realização do teste do pezinho é do 3º ao 5º dia de nascido e todas as unidades podem fazer. A gente vai fazer no papel filtro. Existem também outras formas de diagnosticar, através do exame de eletroflorescência de hemoglobina. O próprio programa Rede Cegonha, quando faz as hemoglobinas, tanto do pai e da mãe, também vão investigar, e até em doação de sangue, que eles vão fazer um exame também chamado eletroflorescência de hemoglobina. Aí vem o papel da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Doentes Falciforme. É assessorar tecnicamente os estados e os municípios na organização de redes de atenção, apoiar e organizar capacitações e qualificações em todo o nível de atenção, tanto a média, a baixa, média e alta complexidade, elaborar e publicar protocolos e portarias, materiais técnicos e didáticos, incluir avanços tecnológicos para o tratamento na tabela do SUS, importantíssimo, promover o acesso ao conhecimento por meio de simpósios, oficinas e cooperações. Combater o racismo institucional, focado no diagnóstico e análise situacional da informação do requisito raça-cor, e trabalhar de acordo com as normas do SUS, em intensa parceria com o controle social. Quando a gente fala da importância das redes de atenção à saúde, com a implantação das redes de atenção à saúde, a RAIS, pretende-se equacionar para as pessoas com doença falciforme. Atenção integral à saúde, ou seja, garantia de atendimento descentralizado, desde o diagnóstico, assistência com equipe multiprofissional e multidisciplinar. A educação em saúde, com enfoque no autocuidado e no acesso à atenção especializada e alta complexidade, tendo a atenção primária como ordenadora dos fluxos dos usuários para todos os níveis todos os níveis das redes de atenção à saúde. As diretrizes básicas da linha do cuidado, elas têm como objetivo contribuir à promoção de uma mudança da história natural da doença falciforme no Brasil, com o intuito de reduzir a mortalidade e promover a longevidade da qualidade das pessoas com a doença. Exames e procedimentos.
Com a portaria 822, de 6 de junho, foi introduzido no Programa Nacional de Triagem Neonatal tanto a triagem para doença falciforme como outras hemoglobinopatias. A portaria 1459, de 24 de junho de 2011, trouxe a rede Cegonha, importantíssimo também. E a portaria 473, de 26 de abril de 2003, trouxe o exame Doppler transcraniano para ajudar no diagnóstico. Os medicamentos são dispostos pelo SUS, pelas portarias. A hidroxiureia é pela portaria 55, de 29 de janeiro de 2010. A penicilina oral, pela portaria 3.161, de 27 de dezembro de 2011. O ácido fólico, analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios são dados liberados na rede básica de atenção. Agora a gente vai falar um pouquinho da rede de apoio. Lembrando que a gente tem a educação permanente do curso da Telelab em doença falciforme, o sistema de informação com Hemovida Web, também falando sobre doença falciforme, o nosso centro de referência de doença falciforme da Bahia, que foi inaugurado neste ano de 2023, e para não esquecer da nossa Associação Baiana de Pessoas com Doença Falciforme, a Baldefal, que está na luta desde 2021. Para a gente lembrar, você não vê, mas ele sente. Então, assim, essa foi uma campanha para conscientização da doença falciforme. Essas são as minhas referências. Obrigado e até a próxima.